Lula deve ligar para o Maduro ou não deve, hein? Olha, deve desde que seja que se não mudaram, a conversa era Lula, Lopes Obrador, Gustavo Petro e Maduro. Era uma conversa a quatro, né? Que também depois haveria com o Edmundo Gonzalez. Então, uma conversa com Maduro, uma conversa com o oposicionista que tudo indica venceu a eleição, para tentar chegar a algum acordo. Destaco sempre que o fato de o Brasil estar fazendo essa mediação para evitar o conflito, o confronto sangrento, é positiva. Aliás, reconhecida pela União Europeia. A União Europeia não reconheceu o resultado da eleição, mas reconhece, elogia os esforços do Brasil para tentar chegar a algum acordo. A mesma coisa faz Emmanuel Macron. Então, presidente da França, conversar sim, tentar buscar um entendimento, alguma solução. É difícil, porque na democracia a solução que existe é respeitar o resultado das urnas, né? A despeito das eleições já não terem sido democráticas. Só que elas não foram democráticas, preste atenção, contra o vencedor, não contra o vencido, o real vencedor, né? As eleições não foram democráticas e prejudicou aquele que ganhou a eleição, e não teve o resultado reconhecido, né? Então, falar para tentar evitar o confronto sangrento é positivo, desde que, insisto, isso não resulte lá na ponta, em o Brasil reconhecendo, a reconhecer um regime ilegítimo, nem um regime, uma eleição, né, o resultado de uma eleição ilegítima, que não corresponda à vontade da população venezuelana, porque é claro que nesse caso Maduro vai se impor do modo como ele se impõe e vem se impondo, pela violência, pela truculência, né? O regime mostrou a sua cara. E como a gente tem dito aqui desde o começo, trata-se de uma ditadura militar, né? Que é o grande nó, que é o chamado nó górdio, o nó que não se consegue desfazer com facilidade, né? No caso do górdio não se consegue, desfazer com facilidade dessa questão, porque se os militares não baterem no ombro do Maduro dizendo, olha aqui, amigão, acabou, fomos até aqui, daqui para cá não dá mais, nós vamos ter que ser garantidores da transição da ditadura para a democracia, não vai ter transição, né? Os militares são os principais beneficiários, como grupo, como categoria, do regime do Maduro. Existem aqueles empresários, tem lá um grupo de empresários que lucra, né, que ganha com o regime, né? São os empresários do Maduro, né? Um grupo de amigos do rei. E existem os militares. Como categoria, como grupo social, são os militares. Eles estão enfranhados em toda a vida civil venezuelana, né? Então, eles temem, obviamente, a mudança do regime, porque a mudança do regime implicará perda de poder, né? Como é que você faz essa transição? A oposição até fez uma bobagem, que foi fazer uma conclamação, né? Escreveram lá um texto pedindo aos militares que reconheçam o resultado, etc. E, claro, eles responderam que serão leais a Maduro, que aquilo é sedição, né? Não deveriam ter feito aquilo. Então vamos ver que tipo de conversa é possível desde que se reconheça o resultado das urnas. E o reconhecimento do resultado das urnas implica que o Maduro caia fora da presidência. Não é uma operação simples, né? Acho que o Brasil, o México, a Colômbia, são três governos de centro-esquerda, né? Ditos progressistas.
Acho que eles têm de ir até o limite para tentar ver o que é possível fazer, desde que tenha concordância também da oposição venezuelana. Se existe alguma concessão que a oposição venezuelana pode fazer para evitar o confronto permanente, isso tem que ser lá com eles. Que concessão é essa? Qual concessão? Né? Então a gente tem alguns princípios aí dessa conversa. Número um, vamos tentar evitar, na medida do possível, que corra sangue. Já está correndo, mas corra muito sangue. Né? Dois, garantir a vontade do eleitor. E, portanto, isso passa por Maduro deixar o poder. Ao deixar o poder, quais são as condições para deixar o poder? Para, insisto, evitar o confronto. O Brasil deve insistir nessa possibilidade? Deve, tá fazendo com Colômbia e com México, tem o apoio para isso, para essa conversação, tem o apoio da União Europeia, né? Tem o apoio explícito do Macron. A própria Maria Corina agradeceu ao Brasil o fato de que o país está dizendo, olha, sem as atas não há solução, né? Mas mesmo a questão das atas, aí é preciso tomar cuidado, né? Porque o Maduro disse que entregou as atas ao tribunal, ao Supremo lá deles, né? O Tribunal Supremo de Justiça. Que atas são essas? Né? Essas atas, as atas que ele entregou, elas serão submetidas a uma verificação imparcial? Ou os próprios cupinchas do Maduro, que compõem o tribunal, é que vão avaliar a ata, de maneira que os subordinados dele dizem que ele ganhou, né? Contra todas as evidências que apareceram até agora. É uma questão muito, muito delicada, né? E então, enfim, esses são os princípios. Quando se pega pelo resultado, vamos para o fim. O que é que o Brasil não pode fazer? O Brasil não pode endossar um regime ilegítimo. Quando eu digo endossar, é ser parceiro político de um regime ilegítimo, né? De uma eleição ilegítima, de um governante ilegítimo. O Brasil não precisa romper com a Venezuela, continua a fazer negócios. Agora, reconhecer o resultado, ainda que a título de garantir uma transição, não, a menos que isso seja absolutamente negociado com a oposição venezuelana também, né? Mas nada indica que Maduro esteja disposto a isso. Ao contrário, o que a gente tem são evidências de perseguição aos líderes oposicionistas. Então, agora, a Procuradoria da República, lá deles, que também é um esbirro do Maduro, diz que vai processar a Maria Corina, que é a líder da oposição, e Edmundo Gonzalez. Então, em vez de conversação, processo. Maduro prometendo fazer a reforma de 2 presídios para abrigar os presos. Então, tudo por enquanto caminha muito mal, né? Ontem ele anunciou, inclusive, que ele estava apagando o seu Zap, né? Não tem mais WhatsApp, né? Agora todo mundo, segundo ele, tem que usar o Telegram. Você vê, o Telegram que serve aqui no Brasil à extrema-direita, Maduro está dizendo que tem que ser a rede lá deles, né? Porque o Zap estaria fazendo campanha contra ele. Então aí, enfim, como todo ditador também, ele vai arrumando inimigos e vai delirando no curso do processo. Conversar, sim. Conversar é uma coisa. Conversar, você pode conversar, né? Numa negociação política, conversa-se, né? Com qualquer um que queira conversar, buscando alguma solução que não seja a pior, né? Agora, é preciso saber quem são os atores dessa conversação. Até ontem, pelo menos, se não mudaram, insisto, éramos 3 presidentes, né? Brasil, Lopes Obrador e Gustavo Petro, com Maduro e depois com Edmundo Gonzalez, buscando essa composição.
Se eu estou otimista em relação a isso, não, né? O Maduro é um notável pilantra. Ele não segue nenhuma ele jamais segue o combinado, né? Ele sempre tem uma patranha no meio do caminho para fazer com que, para descumprir sua palavra. Então, já cansou de fazer acordos com a oposição e no meio do caminho ele muda porque diz que descobriu uma trama para me matar, e aí pronto, e sai perseguindo pessoas. Como é impossível sempre verificar a verdade dessas coisas, ele vai se impondo porque ele tem a força armada com ele, né? Que, insisto, é a principal dificuldade, né? Não existe. Os Estados Unidos já tentaram isso. Oi, diga. Não, não, aliás, é super importante isso que você falou agora sobre a violência, né, o Reinaldo, porque é preciso a gente informar as pessoas de que isso está sendo observado por organizações. A gente tem mais de 1.000 pessoas presas, o próprio Maduro fala disso, como a prisão que a gente viu ontem sendo transmitida. Além disso, pessoas mortas, subiu para 24 o número de pessoas mortas na Venezuela. Então, quando você fala sobre o absurdo, sobre a ditadura, é importante dizer que os números estão aí sendo apresentados por organizações independentes que estão olhando para o que está acontecendo lá dentro da Venezuela. Isso não pode ficar aí perdido e sem ser trazido como informação também, né? Isso. Não, e veja que no caso dos mortos eles não admitem, né? São as ONGs que falam em 24, e pela truculência não há por que a gente duvidar. Agora, o que é espetacular, Fabíola, é que ele se orgulha dos presos. Ele se orgulha de ter prendido mais de 1.200 pessoas. Se orgulhou e disse: e estamos preparando 2 presídios, né? Vamos prender todo mundo. E disse: ainda há mais 1.000. De que, segundo ele, são pessoas treinadas fora da Venezuela, treinadas nos Estados Unidos, no Chile, na Colômbia, não sei o quê. Então é o ditador, aqueles que têm às vezes certa tentação, certa cosquinha para falar: será que o Maduro é o ditador que está se orgulhando das prisões? E outra, quem é que está sendo preso, né? Tem gente que está sendo presa em casa, né? Os venezuelanos não estão invadindo as respectivas sedes dos 3 poderes, né? Contra uma eleição legítima, como aconteceu aqui no Brasil, né? É importante. Eu tenho visto algumas lideranças de esquerda comparando aquilo que está em curso na Venezuela, os protestos, com aquilo que os golpistas fizeram aqui. Pelo amor de Deus, respeitem os fatos, respeitem a história, né? Respeitem as diferenças. Quando se faz essa comparação, aliás, só interessa aos bolsonaristas. Só interessa aos bolsonaristas, né? Aqui no Brasil, um presidente venceu uma eleição com um sistema verificável, exposto ao crivo de especialistas e entidades as mais variadas, né? Um sistema que estava disponível para verificação praticamente no mesmo dia, né? E depois da posse, 8 dias depois, a gente assistiu aquilo que assistiu. Para depor um presidente legítimo é outra coisa, né? Foi a culminância de uma trajetória golpista que tinha como líder o próprio Bolsonaro. Nos 4 anos de governo, naquela reunião em que ele planejou, ele disse aos seus que não haveria eleição, né? Então, é outra coisa. A tentativa com as atas que vieram a público de impedir a posse. Que diabo é isso? Quer dizer, quando se compara, trata-se com menoscabo a própria eleição brasileira, o processo eleitoral brasileiro, né? Não, não. Lá, quem está tentando golpear a eleição é o próprio poder. Aliás, como aqui.
Se há alguma coisa se há alguma comparação que pode ser feita, aí sim, o madurismo e o bolsonarismo se parecem muito, né? Até a sua tara militarista. Lembrando que o Maduro chama o seu regime de cívico-militar policial. Eu acho muito impressionante. Eu fico, assim, é um fascínio às avessas, né? Que pessoas que se dizem progressistas possam, diante de um regime cívico-militar policial, falar: puxa, é isso mesmo, o regime cívico-militar policial é o regime que a gente defende para a Venezuela, né? Lembrando sempre que quando você vira entusiasta de um regime num país, não deixa de expor também uma certa ambição daquilo que você pretenderia para o seu país, né? É por isso que eu lastimo que, entre outras razões, né, que o Bolsonaro seja admirador de ditaduras mundo afora, porque certamente o que ele gostaria de fazer aqui conviria, né, que os progressistas do Brasil não se deixassem sujar, né, por, por essa coisa, né, venezuelana, do regime venezuelano. A menos que realmente pensem, não, é aquilo que eu gosto. Bom, se é aquilo de que gosta, não gosta de democracia, gosta de outra coisa. Eu gosto de democracia. Eu não abro mão, eu não negocio, né? Eu estou, você estava de férias quando eu evoquei esse texto aqui, eu evoco de novo, porque é um texto curto que todo mundo tem de ler, né? A Democracia como Valor Universal, Carlos Nelson Coutinho. Vocês encontram o texto por aí, se não encontrarem, veja uma coluna minha que eu trato do texto, tem lá o link, que é um texto de 1979, que teve uma importância capital ou fundamental, para não criar trocadilhos, na formação do PT. A democracia é um valor essencial, inclusive para aqueles que ambicionam criar o que Carlos Nelson Coutinho e outros consideram a possibilidade de um socialismo democrático. Nem vou entrar no mérito se socialismo democrático existe ou não, que abriria uma outra chave que a gente ficaria aqui 18 horas. Mas o fato é, qualquer que seja a pretensão, né, a democracia é um valor essencial, na formulação do texto, um valor universal, né? Que não pode ser, ele não é meramente instrumental. Ah, a gente usa a democracia agora e depois que a gente conseguir, a gente faz outra coisa. Não é isso, né? Quem, quem usa a democracia para isso são pessoas e concepções que têm uma visão de mundo totalitária, seja a esquerda, seja a extrema-direita. O Bolsonaro chegou ao poder, não custa lembrar, por intermédio da democracia, ou não? Ele ganhou a eleição, né? Ganhou muito bem em 2018. Uma baita diferença, né? Por intermédio da democracia. E foi tirado também pela democracia, né? É Foi isso. tirado. É Por isso. isso, entende? Por isso é É, universal. é Essa isso. coisa. A gente quer isso? Eu quero isso. Eu quero isso. E eu repudio no bolsonarismo, desculpa, repudio as tentações totalitárias. É. Não, Mais do que tentação. A arquitetura totalitária.